Se alguém dissesse que Cristo não está fora de você, mas dentro da sua própria consciência, você acreditaria? E se a fé verdadeira não fosse rezar, pedir ou esperar, mas testar um poder que já vive dentro de você? Nesta poderosa palestra de Neville Goddard, ele revela algo que pode transformar completamente a forma como você entende Deus, fé e manifestação. Segundo ele, o verdadeiro Cristo não é uma figura distante, mas o poder criador da sua própria imaginação. E quando você aprende a usar esse poder conscientemente, sua realidade começa a mudar. Hoje você vai saber por que a fé precisa ser testada. O verdadeiro significado de Cristo em vós. Como imaginar corretamente para criar sua realidade. Prepare-se. Porque essa revelação pode mudar tudo. Somos instruídos a examinar a nós mesmos para ver se estamos firmes na nossa fé. E examinem-se. Vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. A fé não se completa até que, através da provação e da experiência, ela se torne vivência. Quando atesto e a comprovo, por meio da minha própria experiência, que funciona, então, tenho fé. Agora, estou testando Cristo. E Cristo está em mim. Primeiro, preciso descobrir o que Ele é, onde Ele está, quem Ele é e se Ele está em mim. Não sou chamado a testar nada que seja tradição humana, algo externo, mas sim aquilo que está dentro de mim. Você deve ter ouvido no rádio hoje à noite que o Vaticano acaba de apagar 40 de seus santos, alegando que eles não existem. Centenas de milhões de pessoas, ao longo dos anos, rezaram para esses santos. Um deles era São Cristóvão. Pense nas centenas de milhões que compraram a pequena medalha de São Cristóvão, o pequeno ícone, a pequena estatueta que carregavam na frente do carro, porque ele era o santo da estrada, do viajante. Se você fosse para a batalha, usava aquele pequeno objeto no pescoço e ele o salvaria, porque você estava viajando para longe de casa. Se você pegasse as estradas, levava aquele pequeno objeto consigo e algum padre o abençoava. Acabaram de descobrir que ele nunca existiu. Nossa cidade de Santa Bárbara foi nomeada em homenagem a Santa Bárbara, ela agora foi apagada, considerada uma santa. Então, agora vão dizer que é por isso que estamos todos falidos, é porque ela não existiu. Um ser inexistente para quem centenas de milhões de pessoas, ao longo dos anos, rezaram. Se você ler as Escrituras com atenção e não seguir a manada, verá que não há intermediário entre você e Deus, nenhum mesmo. Não há necessidade de um santo, um padre, um pastor, um mestre da verdade ou qualquer suposto curandeiro. Você não precisa de intermediários entre você e Deus. Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Portanto, examinem-se para ver se estão firmes nessa fé. E examinem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Então, comecemos a colocar isso à prova. Descobri, por meio de meus próprios testes e experiências, que esse poder criador chamado Jesus Cristo é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. É Cristo em cada ser no mundo. É esse Cristo que cria tudo no mundo. O bom, o mal ou o indiferente, João 1h03. Esta noite, vamos nos voltar para o capítulo 14 do Evangelho de João. Ele começa. Não se perturbe o vosso coração. Vocês encontrarão essa afirmação repetida de maneiras diferentes diversas vezes pelo Mestre das Almas, que é Cristo em vocês. O Cristo desperto em vocês é Cristo desperto, e ele descobre que a ruína da existência humana é o medo. Ele disse: Não temais, não vos assusteis, não vos perturbeis. Se pudéssemos abolir o medo de nossas vidas, não haveria necessidade alguma de psicoterapia. Nenhuma para qualquer tirano, tiranos não poderiam existir. Para um tirano entrar em nosso mundo, ele precisa primeiro nos apavorar até a morte, e ele pode fazer isso massacrando centenas de milhares, até milhões. Quando ele instila esse medo em nós, então ele nos possui. Se o homem não se importasse se morresse agora mesmo, ou se algum amigo seu morresse, ou se sua família morresse, e permanecesse destemido, não poderia haver tirano no mundo.
A tirania só pode existir se primeiro apavorar o mundo. O mundo precisa ter medo. Isso vale para toda a tirania do mundo, seja a Alemanha de Hitler, a Rússia de Stalin, ou mesmo algo que possa acontecer aqui, em menor escala. Portanto, em todo o mundo, se você quiser ser um tirano, primeiro precisa assustar as pessoas e fazê-las temer você. Há aquela pequena batida matinal na porta, e elas desaparecem para nunca mais voltar, e então isso se espalha, e você assusta as pessoas. Então ele disse: Não tenham medo. Não fiquem ansiosos. Não temam. Assim começa este capítulo: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14 versículo 1, 3. Ora, o lugar e o caminho vocês conhecem. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como, pois, podemos saber o caminho? E ele respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, meu Pai, senão por mim. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Então Filipe lhe disse: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai, como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Vamos começar por este nível e depois passar para o outro. Na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra traduzida como moradas significa permanecer em um determinado lugar, estado, relação ou expectativa, habitar nele como se fosse seu. Vamos considerar que existem infinitos estados no mundo, incontáveis, e um estado é a sua relação com o mundo. Você entra em um estado e esse estado pode se tornar seu lar, um lugar onde você permanece, ou pode ser simplesmente algo pelo qual você passa momentaneamente. Mas é um estado, é uma relação. Como eu me sentiria em relação ao meu círculo de amigos se eu fosse agora o homem que gostaria de ser e que espero que eles, como meus amigos, gostariam que eu fosse? Bem, então, suponho que eu seja esse homem. Então, mentalmente, eu os vejo como os veria se isso fosse verdade. Eu simplesmente os vejo como os veria se fosse verdade. Agora, posso permanecer nesse estado? Pois a palavra significa simplesmente permanecer em um determinado lugar, uma determinada relação, uma determinada expectativa. Mas eu devo permanecer nela. Quando eu sair daqui esta noite, espero voltar para o lugar de onde saí há 1 hora. Espero voltar para lá. No momento, isso é mais real do que a minha casa, que é uma imagem mental, isso é real, é sólido. Mas eu vou voltar esta noite para aquela casa. Bem, o que é a casa de um homem? O estado para o qual ele retorna com mais frequência. Será que eu retorno ao estado de ver você me vendo como o homem que eu gostaria de ser? Ou será que eu o considero apenas um capricho passageiro e depois o abandono? Será que eu permaneço nele? Pois esse estado para o qual eu retorno com mais frequência constitui o meu lugar permanente, a minha casa, a minha morada. Então, vou simplesmente imaginar que agora sou o homem que gostaria de ser e ver o meu mundo como eu veria se fosse verdade. Estou entrando nesse estado e preparando um lugar. Agora existem dois. Cristo em mim está falando com o névio exterior, o ser racional, e Cristo em mim, minha própria e maravilhosa imaginação humana, está dizendo: Vou preparar um lugar para você. Você está com medo, não é? De não conseguir cumprir certas obrigações. Tudo está feito. Mas agora eu irei e prepararei o lugar para você. E assim, fecho meus olhos físicos para o mundo e não deixo meu coração se perturbar, nem ter medo, todas as coisas são possíveis para Cristo e Cristo está em mim. Ele agora preparará o estado e o caminho, pois ele é o caminho para a realização desse estado. Fecho meus olhos para o óbvio, os fatos da vida, e então ouso presumir que estou vendo e ouvindo o que veria e ouviria se fosse verdade.
Mas preciso sintonizar com precisão, como um rádio. Você liga um rádio e há 4 ou 5 estações sintonizadas, você desliga tudo e não suporta a confusão. É preciso uma sintonia fina. Sintonia fina não apenas no rádio, mas também na TV. Bem, não existe no mundo nenhum aparelho comparável a você, que o criou. Como pode aquilo que a mente cria ser maior do que a mente que o criou? Então, ficamos maravilhados com a perfeição de um pequeno instrumento chamado rádio. Pegue-o. Nenhum fio conecta nada no mundo, apenas uma pequena bateria, e do nada ele surge. Ficamos maravilhados com essa pequena coisa, e a mente que se maravilha a criou. A mente é infinitamente maior do que aquilo que criou. Depois, chegamos ao lado visual. Agora podemos pegá-lo sem fios para conectá-lo. Quando o fio conectava, tínhamos a estranha sensação de que alguma outra energia estava emanando dali. Então, tiramos o aparelho do chão, seguramos na mão, não há conexão alguma e uma imagem aparece, perfeita. Não queremos isso, ligamos outro. E neste momento, nesta pequena sala, tudo o que está sendo transmitido e televisionado no mundo está aqui, agora. Não sintonizamos nada. E temos um instrumento infinitamente maior do que qualquer coisa que a mente que o criou jamais poderia criar. A mente que a criou é infinitamente maior. Então, você conhece a voz de um amigo, alguém que se alegraria verdadeiramente com a sua boa sorte? Sintonize-a até encontrar uma sintonia perfeita, e essa é a voz, a única voz que você quer ouvir, e deixe expressar a sua alegria pela sua boa sorte. Escute atentamente até realmente ouvir essa voz. Posso lhe dizer, se você estiver sintonizando com muita atenção, você a ouvirá. Mas imagine que você a está ouvindo, e para provar que você a está ouvindo, você consegue distinguir entre o que você pensa estar ouvindo e outra voz. Mesmo que ainda não seja audível, ela está presente no âmago do seu ser. Bem, sintonize-a e deixe-a se tornar muito, muito nítida. Escute atentamente a frase que você projeta nessa voz e você estará realmente ouvindo o que ouviria se fosse verdade. Agora acredite na realidade desse som invisível, um som inaudível pelo ouvido externo. Acredite nessa realidade. Se você acreditar, estará vivendo por essa fé. Veja bem, é tão fácil, e ao mesmo tempo tão fatalmente fácil, fazer da aceitação da fé cristã um substituto para vivê-la. Esta noite, após a decisão do Papa de excomungar 40 desses supostos santos, você tem noção da turbulência no mundo católico? Na minha família, metade deles é católica. Espero que meus irmãos protestantes, que não se casaram com moças católicas, sejam humildes o suficiente para não mencionar o assunto. Claro, eles lerão no jornal amanhã de manhã. Mas não para magoá-los. Pois todos eles usam essas medalhas. Tenho certeza de que nenhum dos filhos católicos da minha cunhada conseguiria viajar sem a medalha de São Cristóvão no pescoço. E agora ele nunca existiu. Bem, é preciso ter o espírito cristão para não mencionar isso. Não mencione para ela. Ela já está magoada o suficiente. Mas aqui, ele nunca existiu, e ela gastou uma boa quantia dando a cada um suas medalhões, uma para colocar na frente do carro e outra para carregar em uma bolsinha quando viajam. Lembro-me de uns 20 ou 30 anos atrás, quando cheguei aqui pela primeira vez, fui à casa de uma família católica e minha esposa me disse: "Não se preocupe. Eles são católicos fervorosos. Não se importam com você, porque você não é salvo. Por ser protestante, você está condenado. Portanto, pode se divertir na piscina." E eles amavam meu pai devotamente. Eram loucos por ele. Mas ele também não era salvo porque era protestante. Vamos lá, jantar bem e passar um tempo agradável na piscina. Cada um dos 3 meninos, ao pular na piscina, tinha uma medalha de São Cristóvão. Um deles, que estava há 3 anos no sacerdócio quando desistiu e entrou para o exército, voltou sem a capacidade de ouvir. Um voltou sem um pé. E um sem um braço. Ele foi esmagado por um dos nossos tanques nas praias do Pacífico. O outro voltou com tuberculose.
Mas todos eles tinham suas medalhões. Aqui estão eles, conversando na piscina, dizendo que sem essas medalhas teriam morrido. Teria sido muito melhor se eles tivessem voltado. Mutilados daquele jeito. Eles acreditavam que sua fé em São Cristóvão. E agora, esta noite, o que aconteceu com aquela família? Ele nunca existiu. O único Cristo que já existiu é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, nunca houve outro. Quando um ser desperta para descobrir que tudo o que foi predito nas Escrituras está acontecendo dentro de si, então ele sabe quem realmente detém o poder. E conta a história. Alguns acreditaram nele, outros não. Então, aqueles que ouviram e acreditaram escreveram a história, escreveram-na na forma de uma história, porque a verdade, incorporada em uma narrativa, entra por portas humildes. A verdade é muito mais aceitável se contada na forma de uma história. Então, eles a contaram na forma de uma história, e temos as 4 histórias nos evangelhos. Se eles a contassem como realmente deveria ter sido contada, um dia seremos grandes o suficiente para ouvi-la sem a necessidade da forma narrativa para sustentá-la. Tudo isso está dentro do homem. Foi predito e registrado no Antigo Testamento, mas não compreendido por aqueles que o registraram. Os profetas que de fato profetizaram a vinda do Messias buscaram e indagaram sobre essa graça que nos seria destinada, e lhes foi revelado que não lhes cabia conhecê-la. O tempo ainda não havia chegado. Era para nós. Quando o tempo se cumprisse, os horrores se cumprissem, então começaria a irromper no indivíduo. O que estava enterrado em nós antes mesmo da existência do mundo começaria, em um dado momento, a irromper. Tudo irromperia em nós. Tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo, você saberá, também será dito sobre você, todo o vasto livro fala sobre você. Agora, antes que isso realmente aconteça, coloque à prova. Se Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, como nos ensinam as Escrituras, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:1. E não diz apenas o bem. Você pode imaginar as coisas desagradáveis deste mundo, e a coisa desagradável imaginada será criada, e é Cristo quem a cria. Porque não há outro Criador. Dizer que Cristo cria apenas o bem e o diabo cria apenas o mal. O diabo é tão falso quanto Cristo. Ele nunca existiu, exceto na dúvida do homem. Quando alguém duvida do poder de Cristo nele, esse é o diabo. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8:24. A menos que você realmente creia que eu sou é aquele a quem você busca e ore somente a ele, exercendo o seu poder. Esse é o único poder no mundo. Então, como seria? O que eu ouviria? O que eu veria? O que eu faria se estivesse ouvindo, vendo e vivenciando aquilo que desejo experimentar neste mundo? Coloque-o à prova. Se isso for verdade, se o que você me diz sobre a minha imaginação for verdade, então eu poderei provar isso em um futuro próximo. Muito bem, convido você a tentar. Não lhe custa nada. Você não paga nenhum intermediário entre você e Deus. Não há ninguém esperando por uma nota de $5 amanhã de manhã para quem você ligue hoje à noite e peça ajuda. Você não se coloca entre ninguém e Deus. Agora, teste. Se você testar, provará isso na prática e então saberá quem é Cristo. Agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou lhes dizer exatamente como vocês chegarão ao Pai. Não está explícito nas Escrituras, está implícito, e é preciso pesquisar. Eu não pesquisei até que aconteceu comigo, porque fui ensinado, assim como todos os meus irmãos e minha irmã, primeiro pela minha mãe, depois na escola dominical e, por último, no ensino fundamental e médio. Fui ensinado o que o mundo cristão ensina, e essa não é a história real. Então, vou lhes dizer exatamente como vocês irão ao Pai. Um dia vocês encontrarão um rapaz, como descrito no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, um rapaz escolhido por Deus para ser seu filho. É dito, em primeiro lugar, que ele é ruivo, tem belos olhos e é muito bonito, um rapaz no início da adolescência. E no dia em que o encontrarem, não apenas no dia em que o encontrarem,
mas no exato momento em que o encontrarem, vocês saberão exatamente quem ele é, e somente então você saberá quem você é. No exato momento em que você o encontra, você está olhando diretamente nos olhos do Filho de Deus, e você é o Pai dele. Só então você realmente saberá que é Deus Pai. Portanto, ninguém vem ao Pai senão por mim e eu e o Pai somos um. Como ele nos diz no capítulo 10, versículo 30 do Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. No capítulo 14 de João, versículo 6, ele disse: Eu sou aquele por meio de quem vocês vêm ao Pai. Então, no versículo seguinte, ele afirma: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Ele é um com o Pai. Portanto, a união com Cristo é o único caminho para o Pai. Você é um com Cristo. Aquele que se une a Cristo é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Assim, você está unido ao Senhor e Ele o conduz pelo único caminho que você jamais percorrerá para encontrar o Pai. Ele traz a luz Davi. O Salmo 89 diz: Encontrei Davi, e ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Uma palavrinha simples como encontrei, você a interpreta superficialmente. Eu encontrei. Tudo bem, eu encontrei algo. Bem, pesquise e veja o que significa. Significa trazer à luz alguém que estava escondido. Ele pôs a eternidade, a eterna juventude, no coração do homem, sem que este possa compreender as obras que Deus realizou desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. No fim, você o traz à luz, e ele esteve escondido ali o tempo todo, porque você nunca saberá que é Deus Pai até que o traga à luz. Quando você o traz à luz, ele se coloca diante de você e o chama de Pai. Quem é ele? Aquele a quem o Senhor disse, e então ele se lembra e registra o que o Senhor lhe disse. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Leia no Salmo 2, versículo 7. Estas são as palavras de Davi, que disse: Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então chega aquele momento no fim da jornada, quando você o tira do esconderijo. Onde ele estava? Dentro do seu próprio crânio. Pois foi ali que tudo explodiu, e quando tudo se acalmou e você se sentou, onde você acha que está sentado? Ele está de pé, encostado na lateral de uma porta aberta, contemplando uma cena bucólica, mas está encostado com o ombro esquerdo na lateral da porta aberta. Ele está olhando para você, e você é o Pai dele, você está à direita dele. O Senhor está à minha direita. Não falharei. Você está à direita dele, e a história é: O Senhor está à minha direita. Você é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, essa história é a história mais verdadeira já contada. Mas os homens, seguindo as tradições de seus pais, invalidaram a palavra de Deus e construíram esse edifício estúpido chamado Santos. Este se torna um santo. E cerca de 100 são indicados para a santidade. Cada pequeno bairro pressiona alguém para entrar nesse lugar em busca de um santo. Que homem na terra pode criar um santo? Os únicos santos são os redimidos e ninguém jamais poderia canonizá-los. Que santos? Os redimidos da humanidade são os santos que formam o corpo do Senhor ressuscitado, mas todos estão destinados a essa redenção, nenhum se perderá. Então, por que escolher este e aquele e chamá-los de santos e depois acrescentar seres que nunca existiram? Você consegue imaginar o rubor nos rostos de amanhã quando encontrar seus amigos? E eles lerão o Jornal da Manhã. Sem dúvida estará no Jornal da Manhã. Você entra em um escritório onde sabe que esta pessoa vem rezando há anos para São Cristóvão e Santa Bárbara. É claro que também incluíram São Nicolau. Coitado do Papai Noel. Ele já se foi. São Nicolau está fora da lista, nunca existiu. Mas não dá para contar isso para criancinhas.
Eles já criaram toda essa história. Dos outros 30 são inexistentes e 10 não se encaixaram. Ou 15. Não se encaixaram nas especificações. Imortais sem visão se autoproclamam juízes de santos, quando isso não tem nada a ver com nada na terra. Você pode ser um bêbado na rua, pode fumar e a fumaça entra pelos seus ouvidos, pode ser um mulherengo e ainda assim acreditar nele. Não tem nada a ver com o código de ética do homem, absolutamente nada. Depende inteiramente do ser humano ter passado por todas as fases da vida. E quando você tiver desempenhado todos os papéis, e somente o Deus em você, que é Jesus Cristo, souber que você os desempenhou por completo, e quando tiver corrido a corrida, tiver terminado a corrida, tiver combatido o bom combate e guardado a fé, então a coroa da justiça lhe será reservada, e então você despertará do sonho da vida. 2 Timóteo 4, 7. Tendo despertado do sonho da vida, você é o santo, o redimido. Mas seus amigos o conhecem como o patife. E não acreditam que alguém assim possa ser um santo. Eles têm uma concepção estranhíssima do que seja esse poder criativo. Quando Browning disse em seu livro Reverie, desde o princípio, eu sabia que o poder existia. Se você se esforçasse para olhar mais de perto, o amor seria tão evidente quanto, o poder estava presente desde o princípio, e eu sabia disso. Contudo, desde o princípio, antes do poder, existia o amor, e é tão evidente quanto se você se esforçasse para observá-lo mais de perto. Bem, no meu caso, o esforço não teria me revelado isso. Precisou ser revelado por aquele que, dentro de mim, se revelou como amor. Deus em mim se revelou como amor. O ancião de dias. E, no entanto, ele vestia outra veste, aquele que me comandava, e essa veste era o poder, o Deus Todo-Poderoso. Ele vestia ambas, vestia o poder e vestia o amor. Exerceremos poder no mundo vindouro porque somos amor. Dar-nos poder aqui antes de sermos incorporados ao corpo do amor causaria devastação no mundo. Mas existe amor, Deus é amor, amor infinito, e Deus é poder, poder onipotente, e esse Deus de quem falo está presente aqui, em cada um que está aqui. Tu és o Deus Todo-Poderoso e tu és o Deus do amor. Mas o Deus do amor em ti ainda não completou a jornada. Todas as partes devem ser desempenhadas, e quando ele completar a jornada, ele se revelará a ti, a sua emanação, e então ele te abraçará em seu próprio ser, e tu deixarás de ser outro, e te tornarás um com o Deus vivo. Então, contarás a tua história ao mundo a todos os que quiserem ouvir. Alguns acreditarão e outros não, mas continuarás a contá-la até aquele momento em que ele removerá a veste pela última vez e tu serás um com o Senhor ressuscitado. O Senhor ressuscitado é composto por todos os redimidos da humanidade, e no fim, quando todos forem redimidos, esse ser que existia antes do mundo será mais poderoso, mais sábio e mais glorioso. É uma expansão constante de poder, sabedoria e glória. Esse era o ser por meio do qual ele podia expandir o poder, a glória e a sabedoria. Então, esta noite, aprendam a sintonizar-se de maneira refinada, e vocês saberão. Alguns de vocês são músicos e lidam com música, e sabem como isso os incomoda. Outros, que não são tão afinados, não se incomodariam, mas mesmo eles sabem como é perturbador ir a um concerto e ter alguém sentado na nossa frente, atrás ou ao nosso lado cantando um pouco à frente para provar que sabe o que vem a seguir. Ou então, fazendo isso, batendo com uma baqueta ou algo assim, marcando o ritmo para nós. Que falta de sensibilidade! Posso não estar tão sintonizado quanto os outros nesta plateia esta noite, mas aprecio música. Então, deixem-me em paz para ouvir o que está por vir. Bem, agora, posso reconhecer uma voz e sintonizar-me com ela até ouvi-la. Se eu ouvir essa voz, posso projetar nela a frase que quero que ela pronuncie. Agora, posso acreditar nisso? Posso realmente testar isso acreditando nisso? Posso realmente acreditar no que estou ouvindo? Pois a fé é simplesmente a crença na realidade invisível, algo que não é compartilhado com ninguém além de você mesmo. Você ouviu, então acredita nessa realidade invisível e a considera como algo real. Se você puder, isso acontecerá. Quando você dirá: todo ato imaginativo é como um ovo,
e 2 ovos, a menos que sejam da mesma espécie, não têm o mesmo intervalo de tempo para eclodir. Assim, o passarinho nasce em 3 semanas, a ovelhinha em 5 meses, o cavalo em 12 e o bebê humano em 9 meses. Por isso, nos é dito: a visão tem o seu tempo determinado, amadurece, floresce. Se demorar, espere, pois certamente não se atrasará. Abacuque 2, 3. Não se atrasará para si mesma. Não espere que o cordeirinho, por estar sendo gerado da mesma maneira criativa que um pintinho, nasça em 3 semanas. Levará 5 meses, e o bebê humano, 9 meses. Se você souber o momento. Bem, 280 dias, consegue dizer quando começou? Serão 280 dias, a menos que ocorra algum parto prematuro. Mas você não quer um parto prematuro. Você quer que aconteça na hora certa. Portanto, um ato imaginal é um ato criativo, e é nesse momento que a semente ou o estado foi fertilizado. Agora, ele levará seu tempo necessário. Hoje, imagine-se como o homem ou a mulher que você deseja ser e acredite que você realmente é essa pessoa. Deixe que as pessoas em sua mente reflitam a verdade dessa sua crença. Agora, seja fiel a ela. Persista, pois, como dizem, a persistência é o caminho para alcançar seus objetivos. Mas você não persiste por meio do esforço e do medo, porque todo o medo desaparece quando você sabe que vai acontecer. Se a pressão estiver sobre você, e vier de todos os lados, não importa se você sabe que o que fez é um fato. Aguarde o nascimento dessa pessoa. Ela virá. Uma amiga minha me escreveu uma carta que me entregou na segunda-feira passada. Nela, não vou entrar em detalhes, ela se viu caminhando pela rua com um peixe na mão, e o peixe estava imóvel, como se estivesse morto, mas ela conseguia ver seu pulso, então ele ainda estava vivo. Ela encontrou um copinho com água e colocou o peixe dentro. Então, como acontece em sonhos, ele pulou para fora e se perdeu de novo. Mas ela o encontrou. Dessa vez, ela o colocou em um aquário maior. E então, 2 bagres o atacaram, um de cada lado, morderam, feriram, e ele afundou. Parecia estar em seus últimos momentos, agonizando pela vida. Ela enfiou a mão bem no fundo do aquário e o puxou para cima. Depois, como precisava fazer uma longa viagem, pegou uma tigela de vidro, sem perceber que havia furos nela. Um homem estava com pressa e não podia esperar, então ela a colocou de lado. Quando chegou a hora de desembarcar, ela foi recolher os peixes, e dessa vez era um pequeno lambari. Bem, o que fazer? Ela pegou o peixinho e, de repente, começou a se sentir responsável por ele. Sentiu que tudo dependia dela para existir. Então, ela começou a despertar e uma voz lhe disse, e era a sua própria voz, embora fosse uma voz masculina, e ela era muito feminina, ela ouviu uma voz masculina dizendo: "Oh meu Deus!" Então ela acordou. Agora, a análise dela é uma análise verdadeira, conforme ela me disse em sua carta. Mas, para seu benefício, tudo contém em si a capacidade de significado simbólico, absolutamente tudo. Um peixe sempre foi um dos símbolos do Salvador do mundo. O Salvador do mundo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Aquele que te joga na vala é o que te tira de lá, porque você teve que se imaginar dentro dela para entrar, e você se imaginou fora dela para sair. Portanto, o Salvador do mundo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ao encontrar esse pequeno peixe que estava quase morto e então ela o ressuscitou, e então ele foi atacado pelo bagre e quase morreu novamente, ela, por sua própria confissão, sabe que negligenciou a imaginação humana, que é seu Criador, o Salvador do mundo. Vivendo em um mundo racional, você se volta primeiro para a razão e se perde no labirinto do raciocínio. Como isso vai funcionar? Eu não sei isso, nem aquilo, sou desta época, sou daquela época, e todas essas coisas nos afastam de alimentar Jesus Cristo. Cristo sendo a sua própria imaginação humana, e todas as coisas são possíveis para Cristo. Se ignorássemos os fatos da vida e simplesmente vivêssemos o ato imaginativo, que é o desejo realizado, então estaríamos alimentando Cristo. Então,
Isso foi apenas para avisá-la. Um aviso do seu próprio ser, que é Cristo dentro dela, de que ela o estava negligenciando. Aqui você sabe o que fazer e aqui você não fez. Então ela sabe que o peixe simboliza o Salvador dentro dela e negligenciou o exercício desse poder, dando toda a atenção à razão e racionalizando tudo no mundo exterior, quando deveria ignorar tudo e viver na premissa do desejo realizado. Embora no momento sua razão e seus sentidos neguem isso, essa premissa, se persistir, se consolidará em fato. Assim, pelo menos ela reconheceu que negligenciou alimentar esse poder interior. Ele não pode morrer, mesmo estando rígido, e o peixe rígido é o peixe morto. Ele ainda tinha pulso, mesmo tendo diminuído a ponto de ficar do tamanho de um peixinho, mesmo assim, ele voltou. Então foi atacado por ambos os lados, a razão o atacando novamente. Dizendo-lhe que ela é tola por ter fé em tal coisa, porque é tão fácil aceitar a fé cristã e usá-la apenas como um substituto para viver de acordo com ela. Portanto, é preciso viver de acordo com ela. Tive essa experiência na forma de outro símbolo de Jesus Cristo, que é um porco. O porco é o símbolo dele. Naquela noite, me vi em meio a uma enorme exposição de flores, árvores e tudo o que cresce. Quando estava quase fechando e eu estava sozinho, percebi que precisava sair, pois estava prestes a fechar. Era uma daquelas belas exposições para um dia inteiro. Quando estava prestes a sair, olhei para baixo e lá estava um porquinho minúsculo, um bichinho bem pequeno. Então, peguei-o e o coloquei em uma mesa de cartas, não muito mais alta que esta. Peguei galhos das árvores, flores, tudo o que tinha para amortecer o impacto. Não encontrei comida, mas imaginei que, se ele ficasse com fome durante a noite, poderia comer as folhas, comer alguma coisa, porque aquilo era comestível, e na manhã seguinte, quando o local reabrisse para exibir as mercadorias, quem encontrasse o porco primeiro o alimentaria. Como acontece em um sonho, de repente a cena mudou e, do interior daquela enorme vitrine repleta de produtos agrícolas, eu estava em um enorme supermercado. Minha família era dona do supermercado. Aqui ao meu lado estava um porco. Ele havia crescido, mas estava magro, nada alimentado, alto e magro. Percebi que ele era meu porco. Virei-me para minha filhinha, que era uma menininha no meu sonho, e disse: Vicky, vá pegar alguns biscoitos para alimentar meu porco. Ela disse: Papai, eu não tenho dinheiro. Eu disse: Mas você não precisa de dinheiro aqui. Tudo isso é nosso. Tudo isso pertence a nós. Vá e pegue todos os biscoitos que quiser para o meu porco. Você pode trazê-los para mim. Ela foi até uma enorme pilha de biscoitos que estava simplesmente disposta em forma de pirâmide, e pegou pela base em vez do topo, derrubando toda a pirâmide. Ela caiu, tudo desabou. Então, ela me trouxe um biscoito, quer dizer, uma caixa ou duas. Comecei a quebrá-los. Meu irmão Vitor apareceu e perguntou: O que você está fazendo? Eu respondi: Estou preparando comida para o meu porco. Bem, ele tirou de um saco de papel o que parecia um molho branco cremoso, e com as mãos disse: Isso vai dar consistência, colocando 3 punhados enormes desse molho branco no que eu estava quebrando para dar de comer. Com isso, uma pequena vela, onde ela tinha colocado toda a pirâmide de biscoitos, começou a pegar fogo. Debaixo dessa pirâmide havia uma pequena vela. Então eu disse para Vicky: Não toque nela. Agora a vela está acesa e nunca mais deve se apagar. Então vieram as palavras das Escrituras. E a sua lâmpada acendeu-se na minha testa, e a sua luz ando pelas trevas. E a lâmpada do Senhor é o Espírito do homem, e o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Então, aqui estava a vela acesa. Percebi que havia negligenciado o que descobrira, pois antes dessa visão eu havia descoberto que minha imaginação é Deus. Ele era o único Deus que já existiu. E, no entanto, apesar da minha descoberta, eu não a alimentei. Continuei aplicando a abordagem racional à vida, onde tudo tinha que ser racional. As coisas planejadas com base na lógica.
Aqui, encontrei um poder que não precisava de razão, que podia fazer qualquer coisa sem razão, e negligenciei alimentá-lo. Negligenciei exercitá-lo. Então, o símbolo desse poder era o porco e, embora ele tivesse crescido nesse intervalo, ainda estava magro e mal alimentado. Decidi, ao ver aquela luz, que dali em diante não a deixaria se apagar ou enfraquecer. Alimentarei este porco. O porco simboliza apenas o ser em mim que é Jesus Cristo. Pois Paulo disse: Quero que, daqui em diante, me chamem de administrador dos mistérios. 1 Coríntios 4, 1. Vocês sabem o que significa a palavra administrador nas Escrituras? O guardião do chiqueiro, o guardião dos porcos, é isso que significa. Então, quando somos instruídos a seguir o exemplo do administrador desonesto que falsificou os registros, a palavra administrador significa o guardião dos porcos. Portanto, eu devo cuidar do porco. Para ser um administrador dos mistérios, devo alimentar este porco para que eu saiba do que estou falando. Assim, devo exercer esse poder de manhã, à tarde e à noite, sem negligenciá-lo. Se você der a um homem que conhece esse poder $1 milhão, bem investido e sem precisar trabalhar, ele negligenciará a alimentação do porco porque já tem tudo. Ele dirá: Agora tenho todo o dinheiro de que preciso, então por que exercer qualquer poder? Vou sentar e recortar meus cupons. Ele negligenciará completamente o porco, que acabará definhando e se tornando um porco muito magro. Então, um dia, ele perceberá que sua negligência se apresentou diante dele, mostrando que havia feito com o poder que havia dentro de si, ele não o havia exercido. Bem, vocês que são músicos ou que trabalham em uma área onde precisam aplicar um talento específico, o dia em que param de praticá-lo é um dia perdido. Se pararem por uma semana, sabem que, seja cantor, violinista ou pianista, não estarão qualificados para dar um concerto. Só quando mantiverem essa habilidade afinada dia após dia é que estarão realmente preparados e qualificados para um concerto. Portanto, isso é algo que se pratica diariamente. Mas se vocês tivessem uma fortuna, negligenciariam essa prática e não estariam qualificados para ensiná-la ou falar sobre ela para ninguém. Porque o que pensariam se Rockefeller lhes dissesse esta noite para imaginarem, depois de ter herdado $1 bilhão? Vocês diriam: Não vou dizer o que vocês diriam. O que vocês diriam para alguém que herdou e não ganhou $1 bilhão? O que ele sabe sobre imaginação? O que ele sabe? Mas aqueles que não têm uma herança enorme e precisam aplicar a imaginação para produzir frutos em sua árvore, sabem. Esse alguém está se tornando cada vez mais qualificado para o último, que é a descoberta de Cristo dentro dele, que é Deus Pai, que vem somente através do Filho, Davi, que está diante dele e ele sabe exatamente quem está vendo. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Sem perguntas? Então, obrigado. Boa noite.